Sejam bem-vindos, este é o primeiro episódio do podcast da Cultura Intuitiva. E hoje a gente vai conversar com a Virgínia Zanini, que é CEO da Cultura Intuitiva e tem uma vasta bagagem cultural, uma formação acadêmica incrível. Ela é graduada em Administração, Relações Exteriores, tem MBA em Gestão de Pessoas e Marketing Digital. Virgínia, conta pra gente como foi o início dessa trajetória quando você saiu do Brasil e foi para a Califórnia. Bom, eu ganhei uma bolsa de estudos na Stanford e eu só consegui fazer várias conquistas na minha vida graças à inteligência intuitiva, que é algo inato de todo ser humano, mas que, na medida que a gente vai vivendo nessa sociedade racional, a gente acaba perdendo esse contato com a intuição. E graças a essa minha habilidade de conseguir ser verdadeiramente rica, relacionar, identificar e confiar com atenção na minha intuição, eu consegui fazer incríveis conquistas, como ser campeã brasileira de Kung Fu 2 vezes consecutivas, premiações como bailarina clássica, fui professora de balé por muito tempo, tenho 20 anos de experiência com crianças em escolas. Eu fui para os Estados Unidos para trabalhar como au pair, que é tipo uma babá que a gente vai e mora numa casa de família americana. E aí lá surgiu essa oportunidade de estudar na Universidade Stanford. E como que uma garotinha de um bairro, de uma rua que não era nem asfaltada, poderia conseguir ir tão longe sem ter recursos financeiros? Porque eu fui criada por uma mãe solo, perdi meu pai quando eu era muito jovem. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, então minha mãe criou 3 sozinha, e sozinha mesmo. Não tinha ninguém para ajudar, nem financeiramente, nem emocionalmente. Esses dias que a gente estava organizando esse podcast, me veio essa lembrança de como que eu desenvolvi um alto nível intuitivo. Me veio muito essa imagem, porque lá em casa era eu, mais 2 irmãos e a minha mãe. E a gente tinha 2 televisões, um computador, era a época que estava começando as telas. E aí ficava normalmente um irmão numa televisão, a minha mãe em outra, o meu outro irmão no computador, e eu sobrava, né? Tipo, eu era a caçula, então ou eu ficava com o irmão, ou com outro, ou com a mãe, só que eu fiquei afastada dos eletrônicos. Então eu fui para a arte, para a natureza. Eu lembro que eu ficava em casa, desenhando, rabiscando, fazendo livro, imitando teatro, aí descia, morava num condomínio que, como eu disse, era de terra, tinha muita árvore, eu passava o dia em cima da árvore. Desde criança, eu fui empurrada para o caminho da intuição. E aí, quando a gente vai crescendo com esse contato consigo mesma, com essa sua sabedoria interna, as nossas decisões são muito motivadas para a evolução. A minha mãe sempre direcionou meus irmãos e eu para o caminho do desenvolvimento pessoal, dos estudos. E eu fui uma das filhas que deu mais continuidade. Então, a minha mãe pagou um curso de inglês para mim. Quando eu comecei a trabalhar como professora de balé, comecei a fazer cursos de línguas. Então, eu fiz espanhol, francês, mandarim, até latim eu estudei. Então, a minha mãe dava o primeiro estímulo e eu ia lá e continuava os estímulos, mesmo pagando do meu bolso. Então, essa questão de ter o estímulo, alguém te estimular a se conectar com a sua intuição é muito importante. Quando eu vim para a vida adulta, eu percebi que eu poderia continuar seguindo a minha intuição. Então, eu comecei a faculdade de Relações Internacionais e aí na faculdade, na grade horária, tinha algumas aulas de administração. E aí eu senti que aquilo era importante para a minha vida. Estudar administração é um curso que todos deveriam fazer. É básico, educação financeira, psicologia. E aí foi uma intuição que me levou a começar uma segunda faculdade. E aí, num determinado momento, não estava bom. Meus colegas da minha sala não eram muito legais comigo. E aí a minha mãe me deu a ideia de fazer o intercâmbio. Eu fui.
fui para Califórnia, morei no Vale do Silício, e nessa época o meu irmão tinha uma ideia para criar uma startup. Eu não lembro se na época era a Copa do Mundo ou as Olimpíadas. Sei que eu me coloquei à disposição para conseguir investimentos para ele lá no Vale do Silício. Então eu ia a vários meetups, que são reuniões, mas porém, entretanto, todavia, contudo, eu fui para ficar 1 ano de intercâmbio, que era para ser um intercâmbio normal, eu tinha uma expectativa, mas aí no 3º mês a minha casa pegou fogo. E eu vivenciei esse incêndio, eu estava dentro da casa, e eu perdi tudo. E aí na mesma semana do incêndio, eu bati o carro, um carro alugado, que eu não tinha seguro. Então foi uma semana muito conturbada. Eu acabei ficando 2 semanas num quarto de hotel no escuro, em que eu só queria comer, dormir e morrer. Eu olhava, eu abria a janela assim, do hotel, era piscina, pleno verão da Califórnia. Eu lembro que eu abria a janela, eu olhava assim, parece que o sol ia doer no meu corpo, sabe? E eu fechava e eu só pedia comida do quarto e eu tava virando uma bola, ficando toda cebosa, cheia de espinha. Eu passava dias sem lavar o cabelo. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu tinha esse evento que eu estava esperando, que era um evento da Stanford, que eu não era aluna ainda, mas que já estava no meu radar. Nossa, eu quero ir nesse evento. E aí foi chegando a data do evento, eu fui me preparando mentalmente, né? Aconteceu tudo isso comigo, eu perdi tudo. Tudo bem, tô sem roupa, tinha uma mudinha de roupa que eu consegui com um amigo do meu pai, que eu conheci lá, depois eu conto essa história, inclusive conto lá no meu Instagram, Virginia Melo Zanini, quem quiser acompanhar lá, tem muita história bacana, que fala das minhas experiências com intuição, que provavelmente vocês vão se identificar, porque todos nós temos experiências intuitivas. E aí aconteceu que eu olhei para aquelas roupas e falei, tá, não dá para ir com essas roupas, porque era roupa de brechó. E aí eu saí para comprar roupa, fui primeiro na praia, fui dar um mergulho no mar e me deparei com golfinhos no mar. Uau! Então foi assim, depois de quase uma semana trancada no quarto, só comendo, engordando e ficando cebosa, eu saí e vi golfinhos. Então, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, peraí, tem alguma coisa de mágico acontecendo na minha vida agora. E aí fui, comprei algumas roupinhas de ginástica, porque pensei, tenho que voltar para academia. Comprei uma calça jeans, uma regata super básica. Primeiro porque eu não tinha dinheiro, eu tava com medo de gastar dinheiro, não saber como que ia ser minha vida. Segundo, porque eu não sabia que roupa usar. Não sabia, gente, povo tudo milionário, executivo. Né? Chegou o dia do evento, cheguei lá, mulheres, cabelo feito, maquiagem, salto, umas indianas bem arrumadas, e os homens todos de, não terno, mas roupa formal. Eu não, beleza, tô aqui, vai chegar minha vez, eu acho que eu vou no banheiro. Não, acho que eu vou embora. Aí comecei a botar um monte de desculpa na minha cabeça. Então, eu poderia ter não subido naquele palco. A nossa vida é feita de escolhas. A nossa trajetória de vida, a nossa história é moldada pelas nossas decisões. E as nossas decisões acontecem pela forma como o nosso cérebro é moldado. E o nosso cérebro é moldado com base nas nossas escolhas. Então, é um ciclo virtuoso ou vicioso, porque pode ser positivo, se você tiver um cérebro que é estimulado, um cérebro conectado com a intuição, as suas decisões e ações vão ser, a gente fala que é o caminho do Dharma, né? Vão ser benéficas, é o caminho do propósito. Já se você tem um cérebro preguiçoso, que é a pessoa que fica muito tempo nas telas, come muito trigo, muito leite, muito açúcar, todas essas escolhas do que a gente nutre o corpo, do que a gente ingere, vai moldar o nosso corpo e o nosso cérebro. Vou até repetir. Assim como a gente pode moldar o nosso corpo com base nas nossas escolhas de alimentação, atividade física, tudo que a gente faz molda o nosso corpo.
e também o nosso cérebro. E a forma como o nosso cérebro é moldado pode nos ajudar a seguir a intuição ou não. Você pode escolher acordar todos os dias e comer pão francês com presunto mortadela, tomar um café preto, e você vai ter ali as mesmas decisões desse piloto automático. Porque a pessoa que toma café, ela já acorda no piloto automático. Ela já acorda, a primeira coisa é a xícara de café. Parece que a pessoa não acorda se ela não tomar uma xícara de café. Os hábitos são muito afetivos. No caso do café, é mais vício mesmo. É igual telas. Torna-se um vício, né? A bioquímica conduz o nosso corpo a estabelecer esses vícios. Eu achei incrível essa história. As situações limites, elas acabaram te despertando também a tua coragem, né? Trouxeram a tua história de vida, de trabalhar desde cedo e de focar, nossa, eu vou estudar línguas. Isso é um diferencial realmente, né? Você teve aquela chamada infância analógica e viu a correlação entre o brincar, o pensar, o ócio criativo. E eu falo ócio imaginativo. Olha que bacana. É realmente porque a criação é um exercício de trazer algo que não existe. Uhum. Né? Então, eu até anotei aqui, eu queria que você repetisse. Relacionar, integrar. Relacionar, identificar e confiar com atenção na intuição. Porque muita gente pensa que a intuição é aquela vozinha que vem na mente e aí você segue ou não. E eu converso bastante com as pessoas sobre intuição e 99% fala pra mim: eu sou muito intuitiva, mas eu me arrependo porque eu não sigo. Por que ela não segue? Ou você que tá assistindo. Porque falta a parte de se relacionar. Como que a gente se relaciona? Através de práticas corporais, mentais e nutricionais. Nós temos um sistema intuitivo que precisa ser cuidado, assim como sistema digestivo, respiratório. Relacionar e identificar. Eu já estava nesse processo, eu medito desde a minha infância, sempre fui estimulada a fazer práticas corporais, fiz balé, sapateado, teatro, yoga, pilates, tudo de corpo que você imaginar, eu já fiz, menos garota de programa. Mas é uma abordagem bem complexa, né, essa de integrar os hábitos e ver um resultado maior do que um hábito isolado. Sim, igual eu estava falando da escolha, tudo começa com pequenas escolhas diárias. Você pode escolher o pão francês com café preto, ou você pode tomar um suco vivo, um suco verde, porque o café, o que ele faz? Muda a química do cérebro. O suco nutre as células, então é uma energia celular. É energia que vem de dentro para fora. E no dia que eu subi no palco da Stanford, eu poderia ter escolhido não subir. Mas eu fui pela intuição. A intuição, ao confiar com atenção, é quando você vai para a ação. Então eu estava ali num nível intuitivo que não foi o meu melhor, porque eu subi no palco, meu inglês todo bagunçado, nervosa. Aí falei, mais desabafei do que falei o que precisava falar. Eu lembro que eu comecei assim: então, é que minha casa pegou fogo e eu tô bem vulnerável. E o negócio é que é o seguinte, é que eu sou brasileira, caí aqui de paraquedas, foi mais ou menos isso, sabe? E meu irmão tem uma ideia muito boa, mas eu acho que eu não represento a ideia nesse momento. Obviamente eu não consegui nenhum fundraising, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu desci do palco, estava feliz naquele momento, porque subi, recebi olhares, eu acho que eu estava precisando de atenção também. E aí veio um professor da Stanford e me fez esse convite, me deu uma bolsa, falou: olha, gostei bastante da sua coragem por você subir no palco, vai começar uma turma agora de empreendedorismo, você quer fazer parte? Eu, nossa, que legal, mas quanto é? Porque meu negócio ali era a cabeça, né? Eu nasci numa família muito humilde. Você foi para trabalhar. Fui para trabalhar, mas apesar de ser uma família muito humilde financeiramente, eu tive muita riqueza de experiência intuitiva.
Eu lembro que foi na mesma semana. Ele falou, vai ter um queijos e vinhos. Vem participar que a gente conversa melhor. Porque ele era um dos organizadores, eu não podia ficar lá me falando, menina, eu aqui milionária, a menina me pergunta de quanto é um curso. Aí eu fui e deu tudo certo, entrei para essa turma, participei, e aí com esse certificado que eu ganhei lá, estudando 6 meses, quando eu voltei para Uberlândia, eu tinha 2 anos para terminar administração, 1 ano e meio para terminar relações internacionais. E em 1 ano eu formei nos 2. Então foi um certificado que cobriu e eu sei ensinar esse caminho para quem quiser estudar na Stanford, tem vários programas. E graças à minha inteligência intuitiva que eu consegui fazer essas conquistas. E eu nunca vi ninguém conquistando grandes coisas por causa da tal da inteligência artificial que está na moda.